Olá, bom dia. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre exemplos inspiradores. Com certeza você tem na sua vida algum exemplo que foi inspirador e motivou você a agir diferente ou de uma forma melhor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, eles estavam tristes por causa da situação dele. Ele estava preso pelos romanos por causa da pregação do Evangelho. E o amor dos irmãos era um amor muito real, não é demagogia da Escritura, porque isso não existe na Escritura, né? Inclusive a carta ela é uma resposta a esse amor, né? A uma demonstração desse amor. Então a preocupação deles é com o bem-estar de Paulo e que o progresso do ministério dele fosse afetado. A preocupação era de que a prisão lhe trouxesse algum impedimento, além, obviamente, do risco à sua vida. Paulo, então, ele escreve a carta para encorajar os irmãos, principalmente a verem também na prisão dele uma oportunidade de Deus. E nós vamos ver isso lá em Filipenses 1, do versículo 12 até o 14, e eu vou ler aqui para você. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Pois bem, a causa de Cristo, ou o Evangelho de Cristo, é o motivo de Paulo estar na cadeia. E é por causa de Cristo que ele se manteve na cadeia. Ele poderia ter negado a sua fé, era uma opção. Ele poderia ter amenizado o tom, cedido à pressão de dizer que os cristãos não judeus precisariam cumprir toda a lei, serem circuncidados, enfim, ou tentar ainda uma outra estratégia para sair da prisão. Mas ele não faz isso. Ele enxerga na prisão a oportunidade de que o evangelho seja pregado também em outros ambientes. Ele diz aos filipenses o seguinte: não fiquem tristes e preocupados com a minha vida. A minha prisão tem contribuído para que o meu objetivo seja alcançado. O Evangelho está sendo pregado e conhecido por muitos, especialmente pela guarda pretoriana. É exatamente isso que acontece. A cada nível de julgamento, ou do julgamento de Paulo, Paulo é obrigado a dar o seu testemunho, apresentar a sua defesa, e para isso ele precisava expor o Evangelho claramente, o mais claro possível, dentro do contexto de cada julgamento. Ele foi julgado algumas vezes, de Jerusalém até Roma, né, nas cidades onde ele ia passando, e sempre o Evangelho é exposto, tanto à liderança, quanto aos judeus que estavam presentes, quanto aos juízes e também aos guardas que o guardavam. O Evangelho vai se espalhando à medida que Paulo vai testemunhando enquanto está preso. Isso pode ser conferido no capítulo 22 do livro de Atos, na verdade, a partir do capítulo 22. E Paulo fazia isso de muita boa vontade. Paulo ainda vai fazer questão de mostrar que a prisão dele foi um exemplo inspirador para outros irmãos que começaram também a anunciar o Evangelho com coragem. Eu me lembro da cena final do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando Aragorn, que é o rei no caso, ele está com o exército diante dos portões negros e os portões se abrem e uma multidão de orcs sai e cerca eles. Então, o exército do bem está cercado pelo exército do mal, é a cena clássica, né? E provavelmente aquela vai ser a última batalha da vida deles. E o discurso de Aragorn é nesse sentido. Ele faz o discurso e a câmera vai focalizando soldado por soldado, né? Obviamente não todos, para mostrar que existe temor nos olhos deles. Eles estão com medo. Mas logo que termina o discurso, Aragorn vai em direção ao exército inimigo. Ele parte para a ação e ele entrega a sua própria vida. Ele, o rei, o comandante do exército, ele vai e entrega a sua vida em prol da batalha que eles haveriam de lutar naquele dia. Então, quando ele parte para cima, todo o exército, então, vendo a atitude corajosa do seu rei, vai atrás e ali começa a última batalha épica
da Terra-média, né, da história do Senhor dos Anéis, uma das batalhas mais significativas do universo fantástico. Quando percebemos coragem de outros em situações adversas, nós somos encorajados também a fazer o mesmo. E quando nós vemos medo, nós somos tentados a dar passos para trás. Hoje eu gostaria que você se sentisse encorajado pelo exemplo de Paulo, que mesmo preso, enxergava cada oportunidade de anunciar o Evangelho. Ele via na sua prisão, e possivelmente a morte também, o privilégio de servir a Deus com uma migalha do que ele havia recebido dele. Muitos se põem a dizer que morreriam por um filho, por seus pais ou ainda por um amigo muito querido, né? Mas Paulo, ele colocou a sua vida à disposição de Deus, caso a sua morte servisse ao propósito de Deus, ao propósito de anunciar o Evangelho para outros e para que outros fossem salvos. Porém, eu gostaria de voltar ainda um pouquinho no tempo e chamar sua atenção para aquele que morreu sem que ninguém houvesse dado nada a ele. Jesus morreu exatamente para que houvesse a oportunidade de salvação para você, para mim. Isso é significativo. Ele não fez caso da sua vida para que você pudesse ter uma vida com Deus, uma vida eterna. E o meu convite hoje é para que o exemplo de Paulo seja inspirador no anúncio do Evangelho, mas, antes de tudo, que a morte de Cristo seja mais que inspiradora, ela seja libertadora na sua vida. Seja o evento pelo qual toda a sua vida seja reorganizada a ponto de ela não ter valor em si mesmo, porque de fato a sua vida não tem valor em si mesmo. A minha vida não tem valor em si mesmo, mas a nossa vida ganha valor real quando ela está em Cristo. Jesus não veio simplesmente para ser um exemplo, ele veio para salvar todo aquele que crê. Isso é mais do que inspirador.